Olá a todos, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto, e estamos aqui mais uma vez para o nosso tempo de reflexão na Palavra de Deus. E hoje eu convido você a refletir comigo em um versículo que está lá no Salmo de número 42. Salmo 42, versículo 11. E diz assim a Palavra de Deus: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Eu acho muito interessante essa expressão do salmista e essa forma como ele olha para dentro de si mesmo e conversa consigo mesmo, conversa com a sua alma, diante daquilo que ele estava sentindo, diante daquilo que ele estava passando. Na verdade, essa expressão ou essa fala que nós acabamos de ler se repete por 3 vezes neste Salmo, Salmo 42, e o próximo que é o 43. Na verdade, alguns estudiosos, alguns comentaristas vão defender que estes 2 salmos, na verdade, são um só, o Salmo de número 42, o 43. E essa afirmação que nós lemos, essa fala, está no Salmo 42, versículo 5, depois Salmo 42, versículo 11, que nós lemos, mas é igual, e depois no Salmo 43, versículo 5. Então nós temos a ideia aqui de que o salmista fala algumas coisas, argumenta algumas coisas e conclui cada um desses trechos com esta afirmação. Como a nossa reflexão é breve, nós vamos olhar mais especificamente para essa afirmação do salmista, para essa fala que ele tem consigo mesmo, mas é importante nós entendermos que aqui nós vemos o salmista expressando diversas dificuldades, diversos sentimentos difíceis. Ele estava passando por um momento de aflição, de angústia, de tristeza, e é por isso que ele busca a Deus. Vários dos salmos que nós encontramos na Bíblia foram escritos com base nesse tipo de motivação. E estes 2 salmos, 42 e 43, também se encaixam nessa realidade. E eu gostaria de trazer alguns destaques, como eu sempre faço. E o primeiro deles está no começo da fala do salmista, nessa pergunta que ele faz para si mesmo, para sua alma. E ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É muito interessante o salmista parar para fazer essa reflexão, e isso nos ensina muito. Muitas vezes nós nos sentimos dessa mesma maneira. Nós nos sentimos abatidos, aflitos, perturbados, e existe o risco de nós passarmos por esse tipo de situação sem entender exatamente o que está acontecendo. E isso pode fazer com que a gente não dê a atenção devida, com que a gente trate com uma certa negligência tudo isso, e a gente não cuide, a gente não trate questões que precisam ser tratadas. Ou, por outro lado, nós podemos nos afundar nesse tipo de situação, nesse tipo de sentimento, sem entender exatamente o que está acontecendo, e não temos também forças ou condições para enfrentar tudo isso por conta dessa falta de reflexão. Então aqui o salmista olha para dentro de si, conversa consigo mesmo, conversa com a sua alma e busca identificar, busca entender o que estava passando. Qual é a origem, o porquê ele estava se sentindo dessa maneira. Se nós formos olhar para esses 2 salmos inteiros, nós vamos encontrar vários motivos pelos quais o salmista se sentia assim. Mas eu gostaria de destacar o versículo 3 do Salmo 42, quando ele diz assim: Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: Onde está o teu Deus? Então nós vemos que um desses problemas que o salmista estava enfrentando é essa sensação de uma ausência, de um afastamento de Deus, de um abandono da parte de Deus. Mas o pior é que existiam pessoas que estavam trazendo esse questionamento para ele, estavam perguntando para ele: onde está o teu Deus? E ele estava dando ouvido a esse tipo de fala, a esse tipo de voz. E esse é mais um alerta, então, que precisamos receber da parte da palavra de Deus. A quem nós temos ouvido? Qual voz nós temos escutado, nós temos dado atenção na nossa vida? Porque nós temos a possibilidade, a escolha de olhar para a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus e buscar entender de fato a voz de Deus para nós e nos apegarmos a isso e seguirmos aquilo que Ele nos diz, mas nós também temos a possibilidade de dar ouvidos a outras vozes, a outras pessoas, a outras ideias que na verdade vão questionar a voz de Deus para nós. Se nós ficarmos dando atenção para outras vozes, se isso for predominante nas nossas vidas, com certeza vai chegar um momento que nós vamos ter essa sensação.
E nós mesmos vamos perguntar: onde está Deus? Onde está Deus no meio disso tudo que eu tenho vivido? Parece que eu estou sozinho, parece que eu estou abandonado. Mas sempre que nos sentimos assim, é porque nós, de alguma maneira, não estamos com os nossos olhos e os nossos ouvidos onde deveriam estar. Porque Deus nunca nos abandona. A sua palavra nos promete isso. A sua companhia, a sua presença em nossas vidas. Temos vários textos que nos falam isso. E se então não estamos percebendo a ação de Deus, o cuidado dele sobre nós, é porque nós estamos direcionando os nossos olhos para lugares que não deveríamos. E por isso então que é importante esse tempo de reflexão, esse tempo de olhar para dentro de nós mesmos para perceber o que nós estamos sentindo e se isso está alinhado com aquilo que Deus tem para nós, se isso está alinhado com as verdades eternas da palavra de Deus, ou se nós estamos deixando-nos levar pelas circunstâncias que nos cercam ou por aquilo que os outros estão dizendo. Após fazer essa pergunta para sua própria alma, o salmista complementa com uma afirmação muito poderosa quando ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. O salmista fala para si mesmo, o salmista lembra a si mesmo quem era o seu Deus, que ele não servia a qualquer Deus, mas o Deus Todo-Poderoso, e um Deus que, além de ter o poder, é um Deus que tem um amor por nós, que cuida de nós. Então ele traz essa expressão de confiança, dizendo: espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Em outras palavras, ele diz: eu tenho certeza de que isso não ficará assim, de que eu posso estar me sentindo sozinho, abandonado, solitário neste momento, eu posso ter a impressão que Deus se esqueceu de mim, mas na verdade, se eu tiver um pouco de paciência, se eu aguardar o tempo certo, a resposta da parte de Deus virá. E aí eu poderei então testemunhar tudo aquilo que Ele fez e faz na minha vida e poderei então louvar ao seu santo nome. Então essa também deve ser a nossa maneira de lidar com o nosso coração, com a nossa alma, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, nos momentos de ansiedade. Precisamos lembrar a nós mesmos e pedir que Deus então também faça isso através do seu Santo Espírito, que Ele nos lembre quem Ele é e que nós podemos confiar em Deus, nós podemos descansar em Deus. Nós somos limitados, nós somos pequenos, nós não temos condições muitas vezes de reverter as circunstâncias ao nosso redor, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e podemos confiar e descansar na Sua palavra, nas Suas promessas para a nossa vida. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Convido você a orar comigo neste momento. Nosso Pai, nós te agradecemos porque a Sua palavra sempre fala aos nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, porque encontramos a resposta na Tua palavra para todo tipo de momento que a gente possa viver e enfrentar na nossa vida. E hoje, ó Deus, somos lembrados que quando estamos passando por momentos de dificuldades, de angústia, de aflição, sejam eles causados por qualquer motivo, por qualquer situação, que nós possamos, ó Deus, seguir o exemplo do salmista, de fazer essa análise do nosso coração, da nossa alma, de olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos, ó Deus, de fato, o que nos incomoda, por que é que nós estamos nos sentindo dessa maneira, e que possamos, ó Deus, com a Tua ajuda, com a Tua direção, com a ação maravilhosa e consoladora do Teu Santo Espírito, possamos responder para nós mesmos e reafirmar a nossa confiança em Ti, dizendo que nós podemos esperar no Senhor. Por mais difícil que seja este momento, nós podemos descansar na Tua palavra, nas Tuas promessas, porque nós ainda o louvaremos um dia por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda fará nas nossas vidas. Fica conosco, ó Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, que o Senhor nos guarde, ó Deus, a cada dia e nos ajude a lidarmos com tantas situações que temos a enfrentar, mas que possamos passar por elas, ó Deus, com essa confiança, com essa certeza de que o Senhor é quem está nos conduzindo. Tudo isso, ó Deus, nós Te pedimos e agradecemos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que o nosso Deus nos ajude a colocarmos em prática, de fato, tudo o que temos aprendido na Sua palavra. E que assim a nossa confiança nele cresça cada dia mais. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.